E o iFood, entendeu? Você dá o start, tá? Sei que eu dou um play, cara. Tem como usar outra conta, não? Tem gente que joga ainda? Vitor. Escuta, calma aí. Pajé, O Vitor é o careca mais bonito do Brasil. tem muita gente fumando. Melhor começar de uma vez, não é? Melhor começar, né? Só um recado pra turma. Eu vi, e olha que eu tô aqui na frente, eu vi muita gente mexendo no celular. O Pajé pediu pra ninguém mexer. A avaliação de vocês não é só quando você está aqui na frente apresentando, é todo o seu comportamento durante a apresentação. Então é importante que vocês respeitem a apresentação de quem está aqui, porque você gostaria que a pessoa te respeitasse. Reciprocidade é a base da vida, gente. Boa noite. Nosso grupo vai falar sobre o Big Data e as relações entre dados em qualquer contexto do mundo atual. Pode passar aí. Bom, esses aqui são os tópicos que a gente vai falar durante a apresentação, então quem quiser dar uma olhada aí pode ficar tranquilo, pode passar de novo. E bom, como forma de contextualizar melhor e dar um início mais amplo para o entendimento geral, antes de falar do assunto principal, eu gostaria de dar uma base mais fundamentada e cultural para também dar um pouco de cultura, para falar um pouco sobre tudo mais que aconteceu na nossa vida, no mundo, de um contexto geral. E eu vou falar sobre Aristóteles. Bom, basicamente, voltar um pouquinho, em Atenas, nós existíamos casinhas, se você prestar atenção naquela primeira imagem, certas casinhas com aquelas colunas grandes que a gente sempre viu, que era tudo bem pintadinho de branco, sempre aquela decoração bem diferente, bem característica de Atenas. Ali o nome daquilo eram ágoras. O que eram ágoras? Dentro do contexto de Atenas dessa época, que se eu não me engano é 800 a.C., existiam palestras dentro dessas águas com o grande ministério da filosofia, que eram tantos aqueles alunos de Platão, que se eu não me engano era Aristóteles e Sócrates, ou Sócrates ensinou Platão, não lembro exatamente, mas existiam certas palestras, certas divisões de conhecimento e certos conhecimentos que eram dissimulados para as pessoas que estavam ali. Eram grupos de jovens, adultos, velhos, idosos, tudo aquela ideia de passar o máximo de informação possível. Bom, tanto no contexto de Aristóteles, ele tinha a ideia da aristocracia, né? Ele tinha várias ideias sobre o governo de um modo geral e ele dissimulava essas ideias e organizava elas na própria cabeça dentro dessas ágoras, que ali a gente tem um ponto positivo e um ponto negativo de cada tratamento desse tipo de governo na época. A gente tem um governo de um só, certo? Que seria uma monarquia, ou no lado negativo seria uma tirania de um cara só, um doutrinador, um filho de uma puta. Então ali a gente tem um governo de poucos, que é o que eu vou falar também da aristocracia e das oligarquias. Bom, as oligarquias eram grupos sociais elitistas sobre aquele contexto local. O que era aquele contexto local? Quem possui a terra. Quem tinha terra tinha poder, quem poder tinha terra, certo? E o governo de muitos, que era a democracia, que mais pra frente a gente vai ter dentro de Atenas com Péricles, né? Então eu gostaria de dizer que nesse contexto, nessa linha de tempo dentro de Atenas, era um governo de poucos. Bom, a introdução de Aristóteles ao governo dos poucos era a seguinte ideia de que, a partir do momento que você tem um grupo regado de pessoas dando assistência política para um contexto geral, seja das demais classes sociais, mas sim para todos naquele contexto presente, era uma ideia boa. Bom, essa ideia era feita numa ágora, certo? Essa ideia era, vamos dizer assim, que era distribuída dentro de uma ágora. Várias pessoas ficavam sabendo desse contexto, e mais para frente, dentro de Atenas, existia uma forma de governo que era de aristocracia agrária. Que, bom, como eu falei antes, aquelas pessoas que tinham o poder dentro de Atenas eram as pessoas que tinham a forma de governar o mundo através do poder que eles têm. Eu te ofereço uma terra, você vai trabalhar para mim, é isso, pronto, acabou. Eu estou dentro daquela oligarquia, eu governo essa cidade-estado, dessa forma que era feita. Aristóteles achava isso bom, porque ele nunca parou para pensar que isso seria um governo para as mesmas aristocracias, os mesmos grupos de família e grupos de pessoas que tinham terra ajudando grupos de pessoas que tinham terra, enquanto as pessoas passavam fome, enfrentavam guerras, roubavam, se humilhavam por um rato. Bom, pode passar aí. E eu estou falando tudo isso para
inicializar um contexto político que Gabriel mesmo me falou, dou crédito a ele, porque eu não conhecia, estudei mais para apresentar isso aqui, que é a algocracia. Que basicamente a algocracia é um sistema político onde o governo tem um sistema de algoritmo e de dado para poder governar suas decisões por meio de diversas formas. E não só o governo, mas sim também instituições privadas, como redes sociais, como empresas maquiladoras, aquelas empresas que geralmente entram num contexto novo, abrindo novas empresas dentro de novos campos, como, por exemplo, dentro do NAFTA, que foi um sistema político entre Canadá, Estados Unidos e México. Basicamente, o México não entrava nesse jogo, os Estados Unidos e o Canadá se aproveitavam da mão de obra barata do México, que era basicamente para abrir novas empresas dentro do contexto do México para conseguir lucrar mais. E pode passar. E essa forma de governo, tanto que acontece hoje, se dá à vez do povo, que seria a forma de democracia. O que eu estou querendo dizer com isso, como eu quero relacionar com isso? A seguinte forma de que a algocracia e a democracia estão relacionadas, que a partir do momento que você cria algo, que no caso você cria um dado, você acaba participando desse processo. Só que muitas vezes desse processo, igual a democracia, é adulterado, igual a forma da algocracia. Então eu fiz essa relação, esse cara aqui é o Péricles, né? Esse cara aqui com a piroquinha vermelha na cabeça é o Péricles. Ele está dissimulando a ideia. Para quem não sabe, Péricles foi o rei de Atenas, por muito tempo instruindo a democracia, certo? Utilizando como ideia base de que o governo é pelo povo, o governo é do povo, pelo povo e para o povo. Então, tipo assim, toda essa ideia sempre tem um lado positivo e negativo, e muitas das vezes, como a gente vê hoje, é muito levado pelo lado ao contrário, como negativo. Por exemplo, não sei se vocês viram, mas essa algocracia está presente em muitas formas da nossa vida e muitas coisas que acontecem na nossa vida. Não sei se vocês viram, mas no Twitter tem esse lance das criptomoedas e tal, e eu não sei muito sobre o assunto, mas eu sei um pouco suficiente para poder falar sobre isso. Que o Elon Musk estava falando no Twitter sobre Dogecoin, certo? E o dono da Dogecoin chegou retweetando o post dele e ele falou assim: então o Elon Musk deve ter muita Dogecoin. Aí ele repostou aqui esse comentário dele e ele falou que não tinha. As ações da Dogecoin acabaram perdendo valor nível desumano, assim, tipo assim, saíram e tiveram uma queda drástica, simplesmente com um comentário, porque isso foi aberto para o público interagiu com aquilo, e aquilo acabou virando uma espécie de dado para ser dissimulado por toda a internet, por toda a forma, por todo o contexto financeiro. Então eu passo a voz para o Caio. Boa noite. O Big Data ele tem uma grande influência no mercado de trabalho, porque as empresas que fazem uso do Big Data podem coletar, armazenar e analisar esses dados, tirando proveito disso para poder evoluir com o mercado, porque uma empresa que não evolui, ela acaba caindo e isso acaba falindo uma empresa, poder atender melhor o público. Então, essa grande quantidade de dados é muito importante hoje no mercado de trabalho. Pode passar. Então, tem algumas áreas que desfrutam muito disso. Na manufatura, as empresas podem diminuir custos, aumentar as tecnologias e melhorar a sua fábrica, né? E a indústria 4.0, o Big Data é essencial para ela poder andar e cada vez ficar maior. No varejo também, a análise de dados é muito importante para poder atender o público da melhor forma, para poder ver a demanda que o público quer e cada vez mais se adaptar ao seu nicho, ao público-alvo, para poder estar melhorando cada vez mais seus produtos. Nos serviços financeiros também, a análise de dados também é o famoso Serasa, né? Se você tiver seu nome lá, não tiver pago suas contas, um banco ou qualquer fonte que você esteja, não vai liberar aquele crédito, aquele empréstimo alto que você quer para comprar um carrinho, uma casa, que seja. Então a análise de dados também é muito importante nesse quesito. O urbanismo também, para questões hoje das cidades inteligentes, a análise de dados é muito importante porque para poder melhorar questões de saneamento básico, eletricidade nas cidades, transporte público
e cada vez mais as cidades irem evoluindo e evoluindo com o tempo, com o futuro. E não tem como falar de dados sem falar sobre o rei dos dados, né? Todo mundo acha aí, fala Facebook, só velho usa Facebook, mas não, assim, tem esses dados aí para mostrar que não. O Facebook hoje é uma das maiores redes sociais do mundo, não só uma rede social, uma empresa, né? E com isso, analisando esses dados, tudo que você posta lá, que você comenta, que você curte, diz um pouco de você. Tem gente que só fala merda lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, que seja, mas está dizendo um pouco sobre você. Salgadinho, por exemplo, falou que o Pelé não seria profissional hoje em dia, imagine que ele posta lá no Facebook. Então, diz um pouco sobre ele, diz um pouco sobre o que cada um posta. E o Mark Zuckerberg acaba tirando proveito disso, né? Desses dados que ele tira da gente, tanto que o Facebook hoje é uma empresa que move um capital de mais de $1 trilhão, muito dinheiro, e ele, como CEO e criador dessa rede social, tira proveito disso para criar também e acabar evoluindo. Como ele, não sei, ele deve ter visto que o Facebook, com o tempo, iria deixar de ser tão usado e acabou adquirindo Instagram, WhatsApp. Então, tudo isso ele faz baseado na análise que ele tem dos dados que ele tira dos usuários que estão dentro dessa rede social. Então, pessoal, boa noite. O pessoal já falou a vez, vou tentar ser breve. E eu pesquisei esse final de semana todo, pesquisei muita coisa sobre os dados, o Big Data em si, para tentar trazer alguns parâmetros que até eu fiquei assustado, que eu acho que vocês vão ficar também, quem não pesquisou, quem não está ligado nisso. Aqui a gente tem um infográfico que é muito na nossa área, né? Ali começa, não sei quem está conseguindo enxergar, mas tem o bit, o byte, o kbyte, o megabyte, e de um para o outro ali vai aumentando na escala de 1024. Um megabyte são 1024 kbytes, e daí vai para o gigabyte, terabyte, petabyte, hexabyte, o zettabyte e o iotabyte. Beleza, vamos lá. E por que tem esses números aqui? 163 zettabytes é o que os especialistas estão estimando que a humanidade vai ter de informação em 2025. Isso é tudo que a gente já criou de informação que está armazenado em data centers. Em 2025 vai chegar em 163 zettabytes. E a gente vai gerar por dia 463 exabytes em 2025. Isso é uma projeção exponencial. Talvez até passe disso, a gente não sabe, mas os dados são esses. Para fazer um parâmetro, esse é o SSD com a maior quantidade de tera que eu achei na internet hoje. É um Exadrive, ele tem 100 terabytes. Para você poder armazenar um dia de dados em 2025, serão necessários 4,84 bilhões de unidades desse equipamento. E isso é o suficiente para dar mais de 10 voltas completas na Terra. Esse é o mais acessível, 22 tera, está baratinho, uns R$9 mil no Mercado Livre. E serão necessários 22 bilhões dele. A maioria dos data centers usam esse modelo, que é o HDD, o hard drive mesmo, né? Que ele é mecânico, mas ele trabalha muito melhor, com mais segurança. E no mesmo parâmetro, se a gente empilhasse, não é nem enfileirasse, se a gente empilhasse um em cima do outro, passaria da lua, para armazenar um dia de informação em 2025. Esse aí quase ninguém conhece, né? Mas tá, se a gente não tivesse evoluído tanto com a tecnologia do armazenamento de dados, no mesmo dia, em 2025, se a gente empilhasse todos os disquetes necessários, que é aquele númerozinho lá em cima, 341 quatrilhões, o resto eu não vou falar porque é muito grande, daria para ir e voltar do Sol mais de 2 milhões de vezes, só empilhado. E aí, fica a questão, vão existir data centers suficientes em 2030? Porque a projeção dos especialistas é que vai colapsar.
A gente não vai ter espaço físico se não tiver nova tecnologia que condense melhor, né, no mesmo espaço, armazene muito mais dados, que aí também a gente já tem hoje estudo em gravação em DNA, estudo em laser, gravação em vidro e por aí vai, tem muita tecnologia. Esse aí é o submarino da Microsoft, que é o data center dele, que eles testaram, que fica submerso. Isso porque, além do que você gasta com o equipamento, que é muito, você também gasta muito com energia para poder refrigerar tudo isso, porque é um equipamento que esquenta muito. Vocês já foram em servidores pequenos de empresas, que é uma salinha pequenininha com um gabinete e aquilo tem que ficar nos 19 graus o dia todo, senão para. Você imagina essa quantidade de dados. Então, a Microsoft, ela testou ela fez esse experimento aí. Depois de 2 anos, eles tiraram esse submarino de dentro da água e eles tiveram a surpresa que só 8 drives, 8 HDs que não estavam funcionando bem. De 2.500, se eu não me engano. E isso é uma margem muito boa para armazenamento de dados. E só a título de curiosidade, não tem um mando ali dentro, óbvio. E a câmara é cheia de nitrogênio, para evitar oxidação e tudo mais. Oi. E aqui é o data center do Facebook, que fica no Círculo Polar Ártico, pelo mesmo motivo. Para economizar energia, economizar gasto com energia, e aí você pode comprar mais equipamento para aumentar exponencialmente do jeito que a gente precisa, porque senão a gente está ferrado. E aí, tá pronto para pagar aquela foto do carnaval? Eu acho que vai quebrar. Esse aqui tem 2 aninhos, papai. Então, fechou. Falta o último. Falta o último.